Vamos resolver as questões 4, 5 e 6, que tratam de balancete de verificação aplicadas pela banca CESP-Sebrasp no concurso de agente da Polícia Federal em 2018. No que se refere ao balancete de verificação contábil, julgue o item subsequente. Em um balancete de 6 colunas, apresentam-se inicialmente os saldos existentes nas rubricas contábeis no final do período anterior, seguidos da letra D ou C, que indicam se o referido saldo é devedor ou credor, respectivamente. Esta afirmativa da CESP está certa ou está errada? Primeiramente, vamos fazer uma revisão sobre os conceitos das estruturas do balancete de verificação. Bom, primeiro vamos conceituar, o que é o balancete de verificação. Ele não é um documento contábil oficial, na verdade, ele é uma ferramenta, uma mecânica que o contador utiliza para identificar se os lançamentos contábeis feitos através do método das partidas dobradas, se foi feito corretamente. Se aqueles lançamentos a débito e a crédito foram feitos redondinhos. Se o total debitado confere com o total creditado. E para isso, o contador ele elenca todas as contas contábeis que foram movimentadas e ao lado ele coloca os seus respectivos saldos. É isso. Bom, nós temos quatro estruturas de balancetes de verificação. Nós temos o balancete de 2 colunas, que é o mais simples, o de 4 colunas, o de 6 colunas e o de 8 colunas. Então, ele vai variar de acordo com o detalhamento da informação. Quanto mais colunas, mais informações ele tem. Só que às vezes a informação é tão grande, vem tanta coisa, que acaba não sendo tão efetivo. Mas isso é a cargo do contador, escolher qual tipo de balancete ele vai trabalhar. Vamos ver aqui primeiro o mais simples, que é o balancete de 2 colunas. Todos eles vão elencar as contas, certo? E aqui o balancete de 2 colunas, ele mostra apenas o saldo final da conta. E ele tem 2 colunas. Essa coluna devedor para mostrar os saldos de todas as contas que tem saldo de natureza devedora, que é o caso da conta caixa, das contas de ativo e passivo, das contas de despesa, como nós havíamos visto, no resumo, na aula de resumo, aqui a estrutura do balanço, as contas que estão aqui no ativo, que são os bens e direito, que aparecem ao lado esquerdo, elas têm a sua natureza de saldo devedora. E as contas que aparecem ao lado direito, que são as contas de passivo, que no caso são as obrigações, e o patrimônio líquido da empresa, os seus saldos são credores. Então, essa é o critério, a regra de saldo. Voltando aqui para o balancete, esse de 2 colunas só tem 2 colunas, como eu havia dito. Uma para mostrar o saldo devedor e outra que mostra o saldo credor. E aí o contador, ele soma esse total, soma esse daqui, e ele soma e vê se o total devedor confere com o total credor. Aqui são valores, é um elenco de contas que eu peguei de uma outra questão dessa própria prova, tá? O total aqui não bate, mas o certo é bater. Na verdade, eu só trouxe ele porque esse elenco de contas, porque estava numa outra questão da prova, e o mais importante aqui é falar da quantidade de colunas. Bom, agora vamos ver o balancete de 4 colunas. Como é que ele é? Ele mostra o saldo inicial e o saldo final. Esse aqui de 2 colunas só mostrava o saldo final, tá? O de 4 colunas, ele vai mostrar o saldo inicial e o saldo final. Além disso, ele mostra também a movimentação que teve nas contas, o total de débitos e o total de créditos. Como esse balanço de 4 colunas, na coluna de saldo, ele não separa uma coluna de se é uma coluna para saldos devedores e outra coluna para saldos credores. O que é necessário? A gente precisa aqui ao lado da indicação para dizer se esse saldo ele é devedor ou se ele é credor.
Observem a diferença. Aqui eu tenho saldo final em duas colunas, devedor e credor. Aqui eu só tenho uma coluna. Como está tudo assim em série, a gente tem que colocá-lo ao lado, dizer se é saldo devedor ou saldo credor. Aqui não precisa porque as colunas já separam, né? Então, temos aqui os débitos e créditos e, finalmente, temos o saldo final, também com a indicação se é devedor ou credor. Então, aqui a conta de caixa, ela começou com saldo de 9.000, teve débitos de 3.000 reais, então 9 mais 3, 12.000 reais. Tivemos um crédito de 2.000, então 12.000 menos esse crédito nos dá um saldo final de 10.000. 4 colunas, porque é saldo inicial, movimentação a débito e a crédito e saldo final, quarta coluna. Agora vamos ver como é que é o balancete de 6 colunas. O balancete de 6 colunas, ele é uma mistura, né, do de 2 colunas com o de 4 colunas. Ele apresenta o saldo inicial e o saldo final, só que aqui, nessa parte do saldo, ele é parecido com o balancete de 2 colunas. Ele tem uma coluna para os saldos devedores e outra coluna para os saldos credores. Isso tanto no saldo inicial como no saldo final. E aqui no meio, ele tem a movimentação, total de débitos e total de créditos. Então, temos 2, 4, 6 colunas. Ok. Agora, vamos para o balancete de 8 colunas, que ele tem tanta informação que, sinceramente, eu nunca vi ninguém trabalhar com esse tipo de balancete, mas vamos lá. Por que ele tem 8 colunas? Ele tem aqui a coluna do saldo inicial, que está separando se é devedor ou credor. Tem a coluna do saldo final, que está separando se é saldo devedor ou credor. Então, aqui nós já temos 1, 2, 3, 4 colunas. E o que ele tem? Ele tem a movimentação a débito e a crédito, conforme aqui no de 6 colunas. Então, ele é igualzinho ao de 6 colunas, tem tudo que o de 6 colunas tem. E o que ele vai ter a mais, que eu acho que atrapalha um pouco, é esse saldo da movimentação, se é devedor ou credor. Vamos ver aqui. O saldo inicial da conta caixa é 9.000 reais. Ela teve um total de débitos, né, de 3.000 reais e um total de créditos de 2.000 reais. Então, o saldo da movimentação deu o quê? Um saldo devedor de 1.000 reais. 3.000 reais a débito, mais 2.000 reais a crédito, nos deu um saldo líquido, saldo de movimentação, né, líquida devedora de 1.000 reais. Então, 9.000 reais de saldo devedor, mais esse líquido de movimentação de 1.000 reais, nos dá o saldo final de 10.000 reais. Então, aqui temos 8 colunas, 2, 4, 6, 8. Então, essa aqui é a estrutura dos nossos 4 tipos de balanço, conforme a quantidade de colunas. Vamos voltar aqui na questão. Em um balancete de 6 colunas, apresentam-se inicialmente os saldos existentes nas rubricas contábeis no final do período anterior, seguidos das letras D ou C, que indicam se o referido saldo é devedor ou credor. Então, ele está falando do balancete de 6 colunas. O que acontece com esse balancete? Como as colunas que tratam de saldo inicial e saldo final, elas separam, ela já vem separada, né? Você tem uma coluna para o saldo devedor e uma outra coluna para o saldo credor. Consequentemente, você não precisa daquela indicação para dizer se o saldo é devedor ou credor, como acontece aqui no balancete de 4 colunas. Aqui no de 6 colunas não tem essa necessidade, porque já está separado, né? Os saldos aqui, temos colunas separadas para o devedor e para o credor. Então, quando a questão diz que o de 6 colunas precisa dessa referência, se é devedor ou credor, não, ele não precisa. O gabarito está errado. Agora, vamos passar para esse aqui. Vamos ver o que diz. O seguinte,
O balancete de verificação pode ser levantado em modelos que vão de um mínimo de 2 colunas a um máximo de 6 colunas. Essa questão também está errada, porque ele tem um mínimo de 2 colunas, temos aqui os intermediários de 4 e 6 colunas, e ele pode chegar a um máximo de 8 colunas. Gabarito também está errado. Agora vamos para a questão número 6. O que ela diz? O balancete de verificação é um resumo ordenado de todas as contas utilizadas pela contabilidade da entidade que o apresenta, destinando-se a detectar todos os possíveis erros de contabilização efetuados. Não, o balancete ele não consegue detectar todos os possíveis erros. O que ele consegue detectar é se o método das partidas dobradas foi feito adequadamente, se aqueles débitos e créditos foram feitos adequadamente. Porque se a empresa, em um determinado lançamento, se ela fizer um débito no valor de R$10.000 e um crédito no valor de R$15.000, vai dar diferença aqui quando a gente somar o total de débitos e créditos. O finalzinho aqui não vai ser igual. Então, essa afirmativa aqui também está errada.